vendedor até hoje, né? Foi algo programado? Eu quero ser vendedor? Não, eu quero ser lateral direito do Corinthians. Fizemos um evento no Google lá com 300 jovens que nunca entraram no prédio. A pessoa lá falou assim, olha, eu vi que você tá machucado, mas você pode ir lá no banco primeiro pagar essa conta e depois você vai pro hospital. Mas foi estudar e trabalhar. Foi isso que me lembrou. Boa tarde, pessoal! Mais um episódio de Experiências Contam está no ar. Então, bem-vindos! Estamos aqui mais uma vez com os nossos conteúdos, reafirmando o nosso momento aqui de multiplicar conhecimento, seja na sua área pessoal, empreendedorismo ou corporativo. Por aqui, Daiane Andrade. Olá, pessoal! Tatiana Souza por aqui, mais uma vez tendo a honra de apresentar um convidado para agregar a mim, a Dai, a você, com toda a experiência. E olha, ele tem experiência, viu? Hoje a gente vai falar com o marido da Cida, o pai do Miguel, executivo de uma das maiores empresas do mundo, a Google. Vocês entendem quando eu falo que cada vez mais, gente, a régua tá lá em cima? Ele tem uma história inspiradora e muito dessa história, ele vai explicar pra gente, gerou no coração dele o desejo de fundar a antiga DPFL, atual Pulse Mais. Eu tô falando de nada mais, nada menos, Thiago Lima, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigada! Obrigado. Gente, eu tô meio tensa aqui, porque ele já é nato de podcasts, né? Ele comanda o podcast da Pulse Mais hoje, né? Ele já tá super inteirado com as câmeras aí. Palestrante, inclusive, também, né? Podia ter falado na tua bio, Thiago. Um pouquinho, né? Um pouquinho, obrigado. A gente gosta de desafiar a gente mesmo aqui, sabe? A gente gosta. A gente se coloca no fogo, gente. Eu tô meio tensa aqui. Mas, Thiago, muitíssimo bem-vindo. Muitíssimo obrigada pela tua presença. A gente sabe que a tua agenda é concorrida, né? A tua agenda é difícil. Mas a gente gosta de começar sempre dos primórdios, né? A gente tem o privilégio de conhecer a tua história, de estar em algumas palestras que você já fez. E a tua história realmente é uma história que inspira, né? Inspirou muita gente. E eu acho que o viés que a gente quer explorar muito aqui, claro, um pouquinho da tua carreira na Google, mas muito mais da tua história e de como nasceu a Pulse Mais. Então começa com a gente lá do comecinho, da onde o Thiago saiu, de onde ele veio, como é que ele se tornou o que é hoje. Né, obrigado pelo convite, nem sabia que eu era tudo isso. Mas obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, muito legal ver um podcast de duas mulheres, né, levando informação. Então é um privilégio estar aqui, obrigado Dai pelo convite e contar um pouco dessa história, né. Bom, eu cheguei agora aos 42, falam que aos 40 anos você repensa muito a vida, né? Ai, gente, toda essa fase. É um momento que você começa a refletir e uma das coisas que aconteceu comigo, eu fui pai, né? O Miguel tá aí com 5 anos e meio e realmente todo mundo me falava, quando você for pai, sua vida realmente muda, você começa a repensar muitas coisas, né? E a partir do momento que o Miguel nasceu, e o Miguel nasceu no melhor hospital da América Latina, né? Aí eu falei assim, caramba, né? Poxa, graças a Deus, né? Eu falei assim, como é que eu vou explicar pro Miguel a minha história, né? Da onde eu vim? Porque o Miguel hoje, ele tá realmente no berço do privilégio. Né? Eu trabalho numa mega de uma empresa, tenho uma carreira, passei pela Amazon, fiz carreira na Dell, trabalhei na Oracle, enfim. Só que eu comecei minha carreira como office boy. A galera mais jovem aí não deve saber, o office boy... no começo dos anos 90 ali, era praticamente o que os motoboys fazem hoje em São Paulo, né? Na década de 80, 70 era muito famoso. Tem vários empresários que eram os office boys, né? Que era basicamente você pegar ali os documentos, ir no banco. Fala-se malote ainda hoje? Vai no cartório, pega a fila. Tinha papel, gente. A gente pagava coisas na boca do banco. Tinha uma pessoa no banco. A gente ia lá com o papelzinho e pagava, sabe? Tinha eletrônico, não tinha isso. Não existia. Exatamente. E eu falei assim, como é que eu conto essa história pro Miguel? Uma das coisas que eu aprendi, que faz muito sentido, é liderar pelo exemplo, né? E eu falei assim, eu acho que tá na hora, agora próximo aos 40, a gente voltar um pouco para a sociedade, e aí por isso que nasceu o DPFL, que agora chama Pulse Mais. Eu falei assim, vai ser muito mais fácil eu mostrar pro Miguel na prática, para ele ter respeito e aproveitar essa oportunidade de ele estudar num bom colégio,
por ele ter uma estrutura de saúde fantástica, por ter o pai e a mãe presente, ele fala assim, poxa, agora eu entendi. Mas ele não vai entender eu falando, Miguel, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Exato. Ele nos eventos da Pulse, conhecendo outras histórias. Tendo acesso, Tendo né? acesso, eu acho que no final do dia, ele vai, com o tempo, né? Quando ele crescer, ele vai falar, eu entendi agora. Então eu falo assim que o Pulse Mais, ele nasceu por uma série de fatores, mas um dos fatores foi o Miguel. Pra ele ter o respeito e aproveitar essa oportunidade, esse privilégio que foi tão suado, né? Para ser construído para ele, né? Enfim, então essa é a história. E aí, voltando à história de carreira, eu nasci na Vila Medeiros. A Vila Medeiros hoje é famosa por causa do Mocotó, do Rodrigo, né? Enfim, mas assim, os anos 80, mandar um salve pra galera da Vila Medeiros, minha mãe tá lá, meu pai até hoje, os anos 80 foi muito diferente. Então, a galera ali da Zona Norte sabe do que eu tô falando, Jardim Brasil, Vila Ed, enfim. Então, eu era moleque, passava a rota toda hora na porta de casa, a gente ia correndo pra dentro. Minha mãe tinha ela falou assim, olha, quando você fizer 14 anos, você tem que trabalhar pra você ter uma carteira profissional no bolso, porque se a polícia te parar, você tem como comprovar que você é trabalhador. E aí uma vez eu fui entender um pouco disso, por causa da ditadura militar, no Brasil, as pessoas que não tinham uma profissional, parece que era um crime você não trabalhar, parece que Era uma prova social, né? Não, era crime de vadiagem. Olha a loucura. E como minha mãe, né? Minha mãe nasceu nos anos 50, então ela já tinha essa ideia, olha, vai trabalhar. E como a gente morava realmente na periferia, não era rua de terra, mas era periferia, e com muita violência e tudo mais, minha mãe ela tinha essa preocupação, né? Enfim. E meu pai, infelizmente, nessa época, ele era uma pessoa doente, ele era alcoólatra, né? Então minha mãe, costureira, né? Costurando ali, aquelas coisas todas e tal. E a única coisa que minha mãe falava assim, não, você tem que estudar, você tem que ser torneiro mecânico. Era a informação que ela tinha ali naquela ocasião. E meu pai, realmente, naquele momento, ele não passava nenhuma informação porque ele estava doente, né? Então, assim, tá tudo bem, faz mais de 20 anos que meu pai não coloca uma gota de álcool na boca, né? É um voo exemplar pro Miguel, então por isso que eu me sinto confortável de contar essa história, que na minha infância, minha mãe acabou sendo mãe e pai, como é a maioria dos jovens do Brasil. Na hora que você começa a olhar, você fala, caramba, né? Enfim. E aí fui trabalhar, uma vizinha lá, ela assessorista. Sabia que ainda tem esse trabalho de assessorista de elevador? Eu não entendo. Sabia que ainda tem? Ainda existe isso? Existe. Nossa, mas é bem pouco, Bem não é? pouco. Na arena lá do Corinthians tem assessorista. Onde que eu fui esses elevadores. dias que tem? Na Google? Onde que eu... Não, no Google não tem. No No Google prédio não do fui tem. Google esses não. dias em algum lugar Que e tinha aí tinha um assessorista. assessorista muito simpático. Bom Tinha dia. muito no passado, E eu fiquei, gente. gente, eu não entendi, mas Mas é muito legal. bom pra receber um bom dia, né? É verdade. Ela é muito interessante. Aí a Maria, que é minha vizinha, mãe do Guilherme, meu amigo, ela arrumava emprego pra todo mundo na rua. Ela era o Red Hunter. Ela era o Red Hunter, porque ela era assessorista, então ela conhecia todos os Todo empresários de mundo. todos os andares. Olha que legal. Ela já era literalmente a Red Hunter Era. mesmo. Então, assim, eu sou muito grato a Networking, Maria por causa que ela fazia isso pros meninos da rua, né? E aí, eu tive um problema numa outra empresa. Eu recebi uma oferta, preparei a marmita, cheguei lá, aí eu falei, a gente desistiu dessa vaga, enfim, é uma história meio chata, mas tudo bem, cheguei chorando em casa, falei, mãe, me contrataram e me descontrataram no mesmo dia, né? Aí minha mãe foi lá falar com a Maria, né? E tal, Maria, vê se você não consegue o emprego pro Tiaguinho e tal, né? E aí eu fui trabalhar na revista Isto É, que era na Xavier de Toledo, ali no Centro Velho ali de São Paulo, né? Por causa da Maria e tudo mais. E aí tem uma história muito engraçada. Eu ganhava R$100. Isso daí em 1997. Eu recebi uma proposta para ganhar 150. Olha, já era. E aí eu fui louco trabalhar isso, numa né? empresa que faz aqueles banheiros químicos, sabe? Sei. E tal. E era na Vila Guilherme, que era perto da Vila Medeiros. Eu falei, poxa, eu ganhei 50% de aumento. 150, né? Enfim, aí eu fui trabalhando nessa empresa, fiquei lá mais ou menos um ano. O ambiente não era muito legal da empresa. Você já tinha quantos anos aí? Tava com 14 para 14. 15. Mas, sim, nossa. Bem novinho. Eu tive um acidente ali, eu caí do ônibus, acho que até por culpa minha, o ônibus ainda tava andando, eu fui pular do ônibus, eu acabei me enrolando, me machuquei todo. E aí foi muito engraçado isso, que eu cheguei na empresa, todo ensanguentado.
Aí a pessoa lá falou assim, olha, eu vi que você tá machucado, mas você pode ir lá no banco primeiro pagar essa conta e depois você vai pro hospital? Caraca. Enfim, né? Eu, tudo bem. Na hora que eu cheguei na agência do Itaú ali, a menina que foi me atender ficou me olhando, né? Você Eu tá parecendo bem, o Walking Dead, né? Mas tudo bem. E aí eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, tal, não tô me sentindo bem, não tá legal. E minha mãe, vai virar vagabundo, vai ficar aí na rua, e na rua tem muita violência e tal. Porque eu entendi o que minha mãe queria dizer ali naquele momento, sendo mentora. Cabeça vazia, oficina do diabo. Exato. Né? Exato. Então eu falei assim, como é que você vai sair do emprego? Eu falei, mas não tá legal. Né? O modus operandi da empresa ali comigo não era legal. Realmente não era legal. E eu tomei a decisão de pedir demissão sem ter um emprego. Minha mãe ficou assim, em choque. E eu lembro que aí eu fui procurar um emprego. Na Barão de Tapetininga, tinha uns senhorzinhos que ficavam Nossa, sim. com assim, office boy, auxiliar administrativo na roupa, né? Eles colocavam um Na plástico, rua, lembra disso? era assim? Ali na Barão de Tapetininga, Tinha 7 de muito. abril, tinha muito. Não existia Cato, LinkedIn, não existia. E aí eu lembro que eu falei, não, preciso procurar um emprego. E aí eu fui pro centro. E eu lembro até hoje que eu fui na Catedral da Sé, pedi pra Deus pra arrumar um emprego, porque Olha. eu tava desesperado, né? Eu falei, poxa, porque tinha a preocupação da minha mãe e tudo mais. E aí eu vi lá um senhorzinho office boy e tal. E eu lembro até hoje, não existia bilhete único, eu tinha só 2 passes, um pra ir e um pra voltar. Entrei numa agência de empregos ali. Eu falei, olha, eu vi o senhorzinho lá com a vaga de office boy, eu queria me candidatar. Ela falou assim, você vai mesmo na entrevista? Eu falei, não, claro e tal. Ela falou, ó, fica na Barra Funda. Eu falei, não, tudo bem, que ó, sei lá, isso daí era 10 da manhã. Ela falou, ó, é meio-dia lá, você tem que dar um jeito de chegar. Eu falei, não, tudo bem. Passei por baixo da catraca do ônibus, porque só tinha Pra não um passe gastar. pra poder voltar. Cheguei lá, fiz uma entrevista com talvez o meu segundo mentor, que é o seu Júlio. Aí ele falou assim, gostei de você. Eu vou fazer mais algumas entrevistas e tal, mas eu acho que vai ser você, eu vou te ligar. Puxa, aí beleza. Voltei pra casa. Esse cara me liga na segunda-feira. O salário era R$ 275 Uau. com vale alimentação. Eu falei, eu tô rico. Agora? Uau. E aí, por causa... Ali realmente começa a minha jornada profissional. Essa empresa é fundada por 2 judeus. É uma empresa de revenda de computadores. É aí que começa a minha jornada no Teu mundo da contato com tecnologia. Eu era office boy, fiquei ali 6 meses como office boy, aí eu fui promovido para assistente administrativo, para assistente financeiro, fui trabalhar no almoxerifado, então no almoxerifado eu fazia as compras da empresa. Pela oportunidade do almoxerifado, eu comecei a fazer compras de produtos de tecnologia. Então, por Caraca, era uma exemplo, empresa grande. pra época, ela vendia muito. Ela vendia muitos computadores da Compaq, porque o Collor tinha acabado de abrir o mercado ali em 92. Então, o mercado brasileiro ainda era Subsídio. muito sucateado. Então, as empresas estavam comprando computador a rodo. Então, assim, a empresa, ela estava voando naquela época. Realmente voando. Uma das coisas muito interessantes, eu começava a ver os vendedores de terno, gravata, carro legal. Eu falei, poxa, isso daí é legal. Entendeu? Pô, a gente saía e tinha um amigo nosso que faleceu. Como é que você vai embora pra casa? Vou esperar o ônibus, 5 da manhã eu vou pra casa. Não, pega um táxi. Aí ele me deu R$ 50, eu lembro até hoje. Aí eu falei pro meu amigo Nilson, falei, Nilson, eu vou esperar o ônibus e vou ficar com 50. É R$50 Aqui, aí não poxa, né? Aí, Quem não pensaria? mas isso daí era muito louco, porque eu vi esses vendedores fazendo negócio com grandes bancos e tudo mais, e aí eu fui trabalhar na área de compras de tecnologia. Eu comprava impressoras, monitores, porque a empresa vendia computadores da antiga Compaq, que foi comprada depois pela HP. Então, na hora que eles entregavam um projeto completo, tinha que comprar outros produtos de outras empresas de tecnologia. Os periféricos. Os periféricos, licenças Microsoft e tudo mais. Licenciamento Microsoft era complexo, não sei como é que é hoje, eu perdi contato, mas eu acabei virando especialista em licenciamento. E a partir daquele momento, eu fui trabalhar num time de pré-vendas, que a gente chama. Então, o que acontecia? Os vendedores me chamavam para ir nos clientes para explicar o licenciamento da Microsoft, para evitar pirataria, o que tinha a comprar e tudo mais. E ali eu comecei a fazer um trabalho de atendimento ao cliente. Que massa. Né? E aí, você já tava com quantos anos? Ali eu tava com 18 anos, aproximadamente, 17, super 18 novo. anos. Eu fiquei 7 anos nessa empresa. E aí, a partir daquele momento que eu comecei a falar com clientes, usando terno e gravata, aí um dos donos da empresa, o Davi Seg, falou, cara, por que você não vira vendedor?
né? Enfim, e aí veio a oportunidade de ser vendedor. Eu lembro muito bem do 11 de setembro, eu tava 2001 ali, eu tava trabalhando, eu lembro quando as torres caíram e tudo mais. Falei, poxa, vendedor realmente é legal e tudo mais. Só que eu não tinha carro, né? E vendedor de campo, às vezes você Precisava precisa ter ter o carro. carro para poder visitar os clientes e tudo mais. Aí eu comprei um Corsa da minha irmã lá, sei lá, eu lembro até os R$ 7.500. Não sei como eu comprei, mas eu falei, não, vou pegar essa oportunidade, vou dar um jeito. Comprei esse carro e virei vendedor. E ali eu comecei a ganhar um dinheirinho a mais, e aí dado momento eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade, me preparar e tudo mais. Beleza. Fui para a universidade e tinha o carro. O motor desse carro ele acabou dando problema, fundiu. Nossa. E aí eu tive que tomar uma decisão, ou pagar a faculdade ou arrumar o carro. E o carro você trabalhava. E o carro eu trabalhava. Aí eu falei, putz, vou arrumar o carro e vou pagando a faculdade como der, né? Enfim. E aí passei por aquelas humilhações de chegar na faculdade, sei lá, com o cartão bloqueado, aí você tem que entrar e tal, tudo mais, enfim, mas valeu a pena. Fiz a faculdade aos trancos e barrancos, não recomendo pra ninguém ficar devendo a faculdade, se puder pagar, pague. Era o que dava pra fazer ali naquela ocasião. Exato. Mas o que aconteceu? Por fazer faculdade, terminei a faculdade, eu me matriculei numa pós-graduação legal. Foi na FIA, né? Enfim. E nesse meio do caminho, por ter a faculdade, eu fui chamado para fazer uma entrevista num projeto da HP como terceiro, enfim, mas era dentro da HP. Uhum. Então foi muito legal. Por ter faculdade, eu participei ter do faculdade. processo, né? Foi Só uma que eu porta ainda de entrada. exatamente, eu ainda era o último ano da faculdade, eu lembro muito bem. Enfim, o projeto da HP acabou, enfim, E pelo teu acesso ali na época, você fez uma faculdade de nome, você fez uma faculdade Não, popular? eu fiz uma faculdade completamente popular. Enfim, eu não dou essa moral pra ela porque eles me processaram, mandaram o oficial de justiça em casa, Nossa. né? Pô, sacanagem. Pra me cobrar, sei lá, 3, 4 mil reais, assim, dinheiro de Uhum. pinga, né? Mas aí o final dessa história é isso. Mas é importante falar, eu gosto sempre de entrar nesse assunto quando a gente fala de faculdade, porque tem pessoas que se limitam, né? Ah, eu não Total. consigo fazer uma Total. USP, eu não consigo fazer uma Não Mackenzie, tinha- então eu nunca vou chegar numa Google, Possível. né? E é completamente possível, né? Você vem de uma origem humilde, faculdade popular, e você chegar onde você tá Exato. hoje. Mas qual que foi a estratégia? Eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação bala na FIA, que era muito ligada à USP. Uhum. O Marcos Campomar lá, ele fez a tradução do livro do Kotler, que é o livro de marketing no Brasil. Sim. Mas... E aí ele falava, não, exatamente, quem faz MBA? Né? Pessoas que vieram de faculdades, talvez de segunda linha, e querem fazer um up na sua carreira, né? E Exato. naquele momento eu já ganhava um pouquinho mais. Então, qual que é o grande lance aqui, pessoal? Sempre estava investindo, né? O pouco que eu tinha do dinheiro, investindo em educação Exato. para ir melhorando. Eu fui para lá. O que foi muito legal? Quando a Dell me chamou para um processo seletivo, por eu estar na pós-graduação tão novo, chamou a atenção deles. E aí, mandaram uma passagem de avião para mim. Aí eu falei, nossa, que loucura. A Uau! empresa lá no Rio Grande do você Sul foi no mandou, Rio Grande do Sul fazer. mandou uma passagem, um taxista, foi um motorista da empresa lá, que era o taxista, me chamou e eu tive uma entrevista com o presidente, que era o Raimundo Peixoto, Uau! que se aposentou agora. Um abração aí pro Raimundo. E a partir daquele momento, minha vida muda. Cheguei numa mega de uma empresa, foi um começo assim muito, muito legal, de muito, muito resultado. Só que tinha um detalhe, a dívida da faculdade ainda estava Ativa. ativa. E aí meu pai me liga e falou, você não tem vergonha? Tem um oficial de justiça batendo aqui na porta de casa. A única coisa que o homem tem é um nome, cara. Como assim e tal? Eu tinha comprado um outro carro. Eu falei, eu vou para São Paulo dirigindo. Eu vou vender esse carro, que estava financiado. E fui lá, vendi. Sei lá, o carro custava 20. Eu vendi por 15. Peguei 7 mil reais. Fui lá na faculdade, lembro até hoje. Paguei, resolvi esse problema e tudo mais. Voltei para o Rio Grande do Sul e comprei um carro em 60 prestações ali com 0 de entrada. Mas assim... Um bom brasileiro, né? É, Como exatamente. a gente tem que ter um jeito. Mas pra... tudo bem, valeu super a pena, Sim. mas esse foi um risco muito, muito alto. Uhum. E aí eu tive uma carreira muito, muito legal. E aí eu trabalhava numa posição que a gente chama de inside sales, que a gente atende os clientes e tudo mais. Eu falei, eu quero voltar para São Paulo, eu quero ser o cara de terno e gravata que eu via meus amigos na Compo Micro, visitando o banco e tudo mais. É a Lúcia Bulhões, hoje que é até conselheira do projeto, ela comprou essa ideia. Meu inglês era péssimo naquela ocasião, continuei investindo. Imagina, Sim. oportunidade de morar fora, impossível, né?
continuei investindo no inglês e tudo mais, consegui essa promoção para virar um executivo de contas da Dell, e ali minha vida muda, né? Meu salário muda, o meu relacionamento com as pessoas mudam. Aí voltei para pós-graduação em São Paulo, terminei, foi muito legal, conheci muita gente. Meu inglês evoluiu bastante, né? Porque eu tinha condições de pagar um professor e tudo mais. E aí a história é muito legal. Fui trabalhar na Oracle, aí já como executivo, a Amazon chegando no Brasil. Então praticamente participei do start da AWS no Brasil. Foi muito, muito legal. Aí até chegar ao Google, estou completando 5 anos agora no mês de agosto, né? Que então assim, máximo. dando só um timeline de tudo que aconteceu, né? Então assim, valeu muito a pena? Valeu. Cansativo demais, né? Então você Fácil não é, né, tio? você fica com as marcas desse processo, daquele lance da humilhação, mas uma das coisas que eu aprendi nessa jornada foi aproveitar as oportunidades. E até eu sigo um cara no Instagram que é muito engraçado, o Tio Rico. Ele falou: o seu sonho tá logo após o seu medo, né? Isso daí é muito verdade. Então eu tinha muito medo, muito medo. Eu lembro que antes de ir pra Dell, eu tava pensando em ir pra Austrália. Só que eu sei lá, eu tinha R$2.000 no bolso. Eu falei: você não vai, nem a pau e tal. Talvez um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida foi não ter ido. Mas aí também Você a tem história uns- seria Entendeu? completamente diferente, Talvez né? eu teria enfrentado minha mãe e falasse: não, eu vou, mãe, e tal. Enfim, eu sei que já foi um baque muito grande pra ela eu ir morar sozinho no Rio Grande do Sul, outra cultura, sem conhecer ninguém, mas foi a maior oportunidade que eu pude ter na minha vida. Porque ali eu tinha que cuidar da minha casa, das minhas responsabilidades, né? Não tinha minha mãe ali para passar minha roupa, eu tinha que cuidar das coisas. Então eu amadureci também como pessoa, né? Nessa ocasião da Dell. E aí foi muito legal. Eu tava na Dell com 23 anos. Então, assim, aí teve muitas festas, enfim. É igual eu, quando cheguei aqui em São Paulo, eu fui A gente se divertiu pedir muito. abrigo na casa dessa aqui, É isso, aleatória na cidade. é isso. Então, de ficar. Exatamente. E aí as pessoas, a gente vai entrar um pouquinho no Pulse, é muito interessante, né? Poxa, Thiago, você trabalha no Google, pô, você é lá da periferia de São Paulo, tal. E aí fala: quero trabalhar no Google. Eu falo: tomara que você tenha mais sorte do que eu. Eu falei: demorei 20 anos para chegar no Google. Exato. Por que o Google me contratou? Por causa de toda essa trajetória, de toda essa experiência, né? Poxa, o cara tava no Go Live da AWS, ficou 10 anos na Dell, trabalhou 2 anos na Oracle, né? Eu tinha uma história, né? Eu já tinha um network no mercado muito grande, os clientes já me conheciam. Então, eu falo pra você: cara, quer trabalhar numa grande Big Tech, se dedique. Talvez você seja Exato. os gênios. Eu sempre faço analogia lá no Pulse com os meninos, com os jogadores de futebol. Tem menino que nasce no Corinthians e fantástico. Tem menino que vai nascer nos times pequenos. Então ele vai aproveitando a oportunidade até ele chegar num grande clube e tudo mais. Exato. Eu gosto muito do futebol e eu falo: tem um dado estatístico, é 0,5% dos jogadores que tem esses salários estratosféricos Sim. aí que a gente vê. O mercado do futebol em si é 2 salários mínimos. As pessoas olham muito para os 20 clubes grandes da Série A, mas a gente tem Série B, Série C, Série D, que o pessoal às vezes tem um outro emprego para manter aquele sonho de jogar Sim. futebol, entendeu? E aí o que eu falo pra galera: cara, eu investi o máximo que pude em educação, livro, mentoria, curso, workshop. Por um bom tempo eu fiquei investindo nessas coisas. Até hoje continuo estudando, né? Enfim, e a dica que eu dou para todo mundo é: cara, se prepara. Você tem que estar preparado. E Exato. nesse mundo novo, né, que eu acompanhei o crescimento da internet, agora a chegada da generativa AI, as pessoas me perguntam: pô, Thiago, vai acabar meu trabalho? Eu falo: cara, sempre vai existir trabalho. Novas profissões hoje vão ser Exato. criadas, né? A gente tá aqui no estúdio, editor de vídeo, de podcast existia até 5, 6, 7 anos atrás? Acho que não. Então o importante é você estar ligado o que está acontecendo, se manter atualizado com as tendências e se preparar. Eu tenho um amigo que chama o Cavalini, ele tem um livro muito interessante, que ele escreveu para a filha porque ele acredita que as próximas gerações vão mudar de profissão 4, 5 vezes. Daquela história: eu sou médico a vida toda, talvez não. Sabe? Eu sou Eu advogado. acredito muito nisso. Por causa da evolução tecnológica, talvez você vá mudar de profissão 3, 4 vezes na sua carreira. A minha geração, eu passava ali na 23 de maio, meu sonho era trabalhar na IBM, eu via aquele prédio, falava: caraca, Grande. e tal, né? E aí você conversava com as pessoas da IBM, trabalha 30, 40 anos na IBM.
acabou isso, né? As Exato. pessoas querem novas oportunidades, novas aventuras, conhecer mais Exato. gente. Então, assim, muito mais difícil você ficar 30 anos numa empresa. O mercado mudou, Mudou o bastante. comportamento Antigamente mudou. o orgulho dos pais Era ai, isso. meu filho trabalha 30 anos. Eu sou É de isso aí. Taubaté, né? E quem nascia lá em Taubaté tinha 2 destinos. Se fosse menina, ia trabalhar na Volks e na Ford. Sim. Obrigatoriamente ia fazer Senai. E aí ia trabalhar na Ford ou na Volks. Se fosse menina, ia trabalhar na LG. Eu trabalhei na LG. Então, seguiu o bem, destino tá? do interior, o destino do interior era esse, e era o orgulho, né? Você fazer o seu primeiro emprego, como aconteceu comigo e com 70% da população masculina de Taubaté que ia para as empresas de auto, era sonho realizado dos pais. E tipo, ai, meu filho fez carreira, entrou estagiário do Senai, já tá há 30 anos, 20 anos. Não se vê mais isso. Bom, as empresas já não estão mais lá, inclusive. Mas você trouxe uma coisa na sua fala que talvez não mude, né? Eu acho que estar preparado para, Sem né? dúvida. E hoje, com a velocidade que a gente tem, a gente precisa estar preparado para o que ainda vai acontecer. Então, estar antenado para. Uhum. Acho que o que mudou é isso, né? A gente precisa estar olhando o que vai acontecer ali na frente, logo mais. Então, a tecnologia vai matar o emprego? Depende do emprego e depende do que você vai querer fazer. Então, você precisa estar antenado do que vai acontecer. Podcast está crescendo, legal. O que precisa ali? Né? Você estudar o que vai precisar ali para você se aprimorar naquilo. Acho que é isso. E a sua constância. Então, assim, estudar não vai morrer. Né? Acho que uma coisa O que vocês como falam, vai, o né? como vai, né? O como sim, acho que estar numa sala de aula ali, presencial, parará, isso mudou. A forma de você aprender. O self-learning hoje já é uma realidade muito mais ativa. Mas o deixar de aprender não mudou. Então, assim, você precisa se preparar como aprendendo, né? E uma coisa que vocês falam muito, né, na Pulse, que é o CEP não te define. Eu acho que essa é a frase mais fantástica que tem, né? Da onde você sai não define para onde você vai, né? Desde que você tenha uma disciplina, né? E desde que você se prepare para, né? Você falou, sair lá da periferia e olha onde eu tô no Google. Hoje a gente tem uma geração que acha que estar no Google é muito fácil, Ah, sim. né? É difícil. Eu falo, o Google é o Real Madrid. É o Real Madrid, É o Real maravilhoso. Madrid. Eu falo assim, realmente é. Você foi muito feliz na fala, Dai. A questão do CEP, por muito tempo, isso acho que acontece até hoje. Você chegar numa entrevista e falar, pô, eu sou do Capão, as pessoas já fazem assim, ó. Ela muda a expressão do corpo. Então, assim, por muito tempo eu tinha essa preocupação, né? Onde é que você mora? Tal, ali perto do Jardim Brasil, Vila Medeiros. Onde é Vila Medeiros? As pessoas não conheciam. O Mocotó realmente revolucionou a Zona Norte. A Vila Medeiros é muito melhor hoje do que há 20 anos atrás. Eu lembro de ir pra escola ter corpo no chão morto. Jesus. Lógico. Sim, Sabe, essas coisas aconteciam, né? Enfim, mas existe o preconceito, realmente, onde você vive, né? Isso é fato até hoje. Até hoje. E aí tem uma vez eu participei lá de uma palestra da galera do Afro Googlers, que é um grupo de diversidade do Google. Eles falaram assim, a mulher preta, às vezes comparado com a mulher branca, ela tem que se preparar 10 vezes mais. Tem que Sim. ler 10 livros mais. Né? Enfim, então, no final do dia é mesmo. Eu não posso atrasar. Pô, mas o cara mora aqui do lado, atrasa, o cara fala, você não pode atrasar. Pô, mas é injusto. É injusto, eu sei que é. Uhum. Mas por isso que eu falo no Pulse, quanto antes você entender as regras do jogo, Exato. melhor. Eu lembro que... E regra do jogo é aprender a gerenciar a frustração. Exatamente. Eu lembro muito bem que quando eu trabalhava nesse revendedor da Compaq, roubaram um computador. Qual que foi a primeira sala que eles foram procurar esse computador? A minha, uma almoxarifada. Então, assim, é natural essas coisas acontecerem. É certo? Claro que não é Claro que certo. Mas a partir do momento que você entende que o jogo é assim, você se prepara melhor. Entendeu? E é muito mais como você lida. Você se prepara melhor. Uhum. Aí você fala, pô, Thiago, mas você concorda? Claro que eu não concordo. Só que eu não consigo mudar uma cultura centenária, não sei. Outro dia a gente estava discutindo isso. O pessoal fala, poxa, as coisas mudaram, mas tem que lembrar que as pessoas foram influenciadas pelos Trapalhões, pelo Didi, Dedé, Mussum, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue ter entender como é que o mundo foi formado, quais são os valores, se você tem a oportunidade de reescrever esses valores, eu não tenho dúvida que eu mudei vários. O Google me ajudou muito.
Lembro que o meu primeiro chefe no Google, ele falou, você vai mudar como pessoa, porque o Google tem essa mentalidade de ser uma empresa para todos, de A a Z, que é importante a diversidade. Não é porque é legal, tudo é estudado, muito bem estudado a questão da, E o da ambiente, diversidade. ele é soberano. Claro. Né? A tudo, né? O ambiente é soberano. É a forma que a gente se comporta nele que diferencia. Exatamente. Exato. Então, a partir do momento que você entende como é que a vida funciona, por que certos grupos pensam assim, pensam assado, você consegue se sair melhor. E às vezes você consegue ter até a oportunidade de chegar numa pessoa que você cria uma intimidade e falar, cara, isso que você tá fazendo não é legal. Pô, mas você não fazia piada assim, cara, tudo bem, mas a gente tem que evoluir também como ser humano. A gente pode estar machucando outra pessoa fazendo essas brincadeiras que nos anos 80 a gente achava normal. Normal. Entendeu? Eu tava vendo Exato. um vídeo do César Tralles, se vocês verem o vídeo que ele fez há 20 anos atrás, você não acredita. Não, se a gente parar pra Entendeu? As pensar, coisas os que vídeos, acontecia. o que a gente cresceu assistindo, os desenhos, a forma, era diferente, mas, de novo, era como Mas a gente eu- pensava. Quem era o ídolo do Chaves? Era o seu Madruga que não pagava aluguel. Exato! Entendeu? Né? Era E maravilhoso. quem é que tava lá cobrando, né? É. Tava lá, o seu Barriga cobrava as pessoas. De terno, sempre o homem de terno. De terno, tá? com a pastinha na mão, que era o que tinha isso. dinheiro, que batia lá na Exatamente. porta, não era assim? Exatamente. A gente cresceu vendo isso. Exatamente. Exato. Então, assim, o preconceito ainda existe? Existe. Hoje é muito mais falado? Sim, é mais falado. Então, assim, é super importante. A maneira realmente como você se comporta, como você se veste, tudo isso vai acabar contando. A gente fala isso no Pulse. Pode ser que as pessoas na empresa não vão falar, mas a gente sabe como é que as coisas acontecem. Então, assim, cara, tenta chegar no horário, tenta fazer um pouquinho mais, pergunta pro seu chefe o que você pode ajudar. Poxa, eu preciso Exato. trabalhar um pouquinho mais, talvez o cara que mora na Vila Madalena e vem de patinete, talvez. Entendeu? Pô, não é justo, eu sei que não é justo, mas é necessário. Então, assim, a minha dor era não construir uma casa em cima da casa da minha mãe, que é o que acontecia nas Quero- periferias. Sim. Né? Eu falo, não, eu quero ter uma casa legal, enfim, eu quero ser o dono da minha vida. O que eu tenho que fazer? Então você cria uma linha de valores, fala, não, aqui eu não vou. Exato. Isso daqui eu não vou suportar. Mas chegar no meu horário, chegar 10 minutos mais cedo, ou sair 10 minutos mais tarde, fazer uma atividade adicional, vai me propor isso? Eu não tô quebrando minha linha de valores. Então tá tudo Exato. bem, eu vou fazer. E tem a Exato. outra visão disso também, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei minha carreira profissional, eu entrei numa empresa grande, eu entrei na LG com 21 anos. E eu sempre fui a menina super quieta, assim, eu sempre fui a quietinha do cantinho, ainda sou muito a do quietinha, né? E quando eu entrei na LG, as pessoas tinham um outro patamar de vida, né? E pra mim, me adaptar àquilo foi muito complexo, né? Então, eu era a garota da golinha rolê, eu gostava de usar golinha rolê. E eu chegava na empresa e falava, cara, ninguém usa gola rolê, né? E pra mim, me adaptar àquilo era muito difícil, né? Eu usava blusa de lã e as pessoas não usavam blusa de lã, né? Então, assim, era esquisito me adaptar naquilo. E eu falava, cara, eu não sou Tanto é que eu demorei pra andar com o time de vendas. Eu andava com o time de produto. Uhum. Mas não era a galera que eu deveria andar, assim, até me entender que aquilo ali era um ambiente, como trazer o networking, não era muito a minha praia estar nos happy hours, eu era a execução, assim, o meu ponto forte era a execução, o que eu preciso entregar? Demorei tempo para aprender a navegar na organização. Eu fiquei lá por 10 anos, eu entrei assistente lá e saí de lá gerente de operações, né? Brasil. E aí, por que eu tô trazendo isso, assim? Porque esse fazer o a mais, quando você vem lá da periferia, Parará, tem um outro olhar. Porque é o que você ganha com isso? O que eu ganhei com isso? Eu ganhei o olhar periférico para isso. Eu entendi que o fazer a mais me dava a possibilidade de ensinar os outros a olhar o a mais. Eu entendi que eu, na posição que eu estava, eu ia conseguir ajudar mais pessoas. Eu cheguei num patamar que eu conhecia todo mundo da operação, até o cara que colocava o parafuso na TV. E quando eu fui crescendo, eu fui ensinando os outros que estavam embaixo de mim a fazer os mesmos movimentos. E aí, isso me possibilitou a trazer todo mundo comigo. E aí eu fui abrindo as portas. Então, o fazer o a mais é você chegar no seu horário, você não sair da sua cadeira às 6 horas da tarde, e você tem o outro lado também. Você olhar o não injusto, sabe? Não pegar esse pedaço. É falar assim, o que eu vou aprender com isso?
Aonde é que aquilo ali vai ser aplicável? E talvez tem horas que você não entende aquilo naquele momento. Mas não traz o... Cara, isso é injusto. O que você vai aprender com aquilo? Então, eu usei muito isso no começo da minha carreira, sabe? E acho que no final... Deu certo. Deu certo! Deu certo, Tati! Tá dando certo. Certo, Tati! É. Tá dando certo. E aí, quando eu cheguei com essa ideia, eu falei, cara, preciso mostrar pro Miguel, pra ele respeitar essa oportunidade que ele tem de estudar num colégio legal. Aí veio a ideia de criar um projeto que era mais ou menos a história da minha vida, da Perifa para a Faria Lima. Foi aí que nasceu o DPFL, Por que que a gente basicamente... trocou o nome, aliás? Foi a história que eu falei assim, poxa... E aí eu comecei a ver o movimento na Faria Lima dos influenciadores, que eles falam, é legal almoçar no Fazano, R$1.000, pô, é legal o beach tênis e tal. Eu falo, cara, isso daqui é uma realidade tão completamente diferente que eu adoraria ter mais jovens periféricos nesse ambiente da Faria Lima e tudo mais, né? Enfim, e aí, quando eu tive essa ideia de criar o DPFL, eu falei, cara, vai ser um grupo pra gente ajudar a fazer um LinkedIn, fazer um currículo, vai ser informal, a gente vai ter ali 10 alunos. E ser muito também dessa fonte de inspiração, É, né? E exatamente. Fonte... Porque uma das coisas que você trouxe na sua fala que eu achei super interessante e que eu fiz um link com a minha história talvez naquele momento com 14, 15 anos, você nem tinha de forma concreta até onde você podia chegar. Eu não tinha ideia. Mas você teve a inspiração daqueles caras de terno e gravata. Ah, sem dúvida. Mas Né? a inspiração você tinha já, né? Sem Não, dúvida. o cara do terno gravata. Exato. Eu fiz um link com a minha história, porque como eu sou do interior, minha mãe também era costureira. E a minha mãe, cidade pequena, né? Então, a minha mãe era uma das pouquíssimas costureiras lá da região. Então, a minha mãe costurava para as executivas da Ford, da Volks, da Confab, que sempre foi muito grande lá em Taubaté. E minha mãe costurava para essas mulheres. E eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha 7, 10 anos. Mas eu tinha uma certeza. Eu queria trabalhar muitíssimo bem arrumada e maquiada, porque eu achava chiquérrimo. Óbvio, amo minha mãe de paixão. Achava lindo o trabalho que minha mãe fazia. Minha mãe costura muitíssimo bem até hoje. Mas eu não queria ser costureira. Né? E minha mãe mesmo falava que não queria que eu fosse costureira. Só que o trabalho da minha mãe me fez abrir uma porta pra eu falar, putz, é esse caminho que eu quero trazer. Porque as executivas que iam lá, era chique demais, de terno com aquela pasta. Né? Antigamente usava aquelas pastas de couro, né? Com as pastas de couro, de salto alto. Eu falava, cara, era isso. Então, eu também não tinha ideia do que eu queria, mas eu falava, eu quero trabalhar arrumada, maquiada, penteada e bonita. Então, é muito legal, né? Você saber que você teve uma inspiração, mesmo ainda muito novo. E aí, hoje, com a fundação, acredito eu, você mostra, né? Você faz com que as pessoas que estejam lá sejam inspirações para os outros, né? Foi exatamente isso. Só pra vocês terem uma ideia, eu ganhei um café da manhã no Palácio Tangará, que é o hotel acho mais chique da América Latina. Aí eu lá, comendo, falei, o que eu tô fazendo aqui? Né? Enfim, aí o Miguel lá, pode trazer mais desse queijinho? Eu falei, pra ele, super normal. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Enfim. E ali me deu start. Eu fui lá no LinkedIn e falei, vamos criar um grupo pra gente ajudar os meninos e tal. Porque o que mudou a minha vida foi o estudo e o trabalho. Não foi o governo. O governo pagou a escola pública, tudo bem. Mas foi estudar e trabalhar. Foi isso que mudou a minha vida. Fui lá no LinkedIn, escrevi um texto, vamos fazer um grupo pra gente ajudar esses jovens a se preparar, mostrar a importância da faculdade. Tem outro dado, tem muita gente contra a faculdade, eu sou contra, eu sou a favor. Depois eu explico por quê. E aí nasceu o DPFL muito nessa história de ser não uma piada, uma provocação a esses grupos que hoje é piada na Faria Lima, tá tudo bem, lá o Jorginho faz um trabalho muito legal, mas ficou muito isso, Faria Lima, né? A história dele é fantástica. A história dele é fantástica. Então, assim, aquilo ali é tão distante da realidade que nós vivemos na Faria Lima, que é por isso que hoje tem essas piadas. E eu falo muito disso. Talvez a gente trazer mais jovens pra Faria Lima, entender? Então, nós fizemos um evento no Google lá com 300 jovens que nunca entraram num prédio comercial, legal. Sim. Então aquilo ali eles jamais vão esquecer, né? Aquela oportunidade de ter o Serbase lá falando, o Zé Elias contando a história dele, como é que ele foi jogar com o Ronaldo Fenômeno, como é que foi a seleção brasileira. Aquilo marcou muito. O Daniel Dias, que é o maior recordista olímpico. As pessoas falavam não pro Daniel Dias, né? Ele falou, as pessoas falavam, se quer ser nadador, cara, você. Então, a mensagem ficou para aqueles jovens, poxa, também dá. É duro,
é difícil, eu sei, mas tem um caminho. E aí nasceu o Pulse, eu não sabia que eu tinha essa moral com a galera, cresceu muito, não, vamos fazer. E aí começou, muitos jovens, e aí a gente falou, cara, vai ter que fazer uma empresa, estruturar, aí sem dinheiro, quais são as... Então, virou até uma experiência de liderança mesmo, de empreendedorismo, então, até isso foi muito legal, abrir um CNPJ, o quanto é complexo, atas de reunião... Como é e difícil, tal, né? valeu muito a experiência, reuniões de conselho, poxa, como é que coloca energia? A experiência, assim, foi fantástica, mas ele ficou de um tamanho tão grande, que eu tive que sair, porque eu trabalho, né? Eu tenho muita escola ainda para pagar do Miguel. Então eu falei assim, não, tudo bem. A gente conseguiu fazer uma fundação básica, aos trancos e barrancos. A gente conseguiu achar o Edu no mercado. Também por esse mundo de network, o Edu tá tocando super bem. Hoje eu tô lá no conselho, eu, o Marcos Bonadis, a Cacau, a Dani, a Lúcia, o Marco Bravo, que é ex-country manager do Google, tá lá. Então a gente tem um programa super estruturado. E aí uma das discussões é, poxa, o sucesso é sair da periferia para Faria Lima? Claro que não. Sucesso você pode ser o Godzilla da sua quebrada, né? Enfim, mas também dá a possibilidade de mostrar que existem outros mundos, entendeu? Sim. Enfim, e aí no terceiro setor ficava muito, poxa, o nome, Faria Lima, será que o sucesso está na Faria Lima? Será que para ter sucesso tem que trabalhar numa Big Tech? Então ele começou a ficar confuso. Entendi. Pela narrativa. Pela narrativa, que a gente queria Como é que ele nasceu? Provocar a elite a olhar para a periferia. É o contrário. É o contrário. Só que a partir do momento que a gente tem que explicar muito, dá muito trabalho. Entendeu? Não fica fácil. Não fica fácil. Porque o jovem olha, então eu vou entrar nesse programa, vou trabalhar numa Big Tech. Não é isso. Entendeu? Mas a partir do momento que a gente tem que explicar tanto, a gente falou, cara, a gente precisa mudar o nome. Então a gente fez um estudo de mercado, trouxe o Rafa Alberico, que fez o slogan da Gerando Falcões, lá mais pontos e menos muros e tudo mais, e a gente começou a estudar um novo manifesto, e a gente, por uma análise, a gente fez o pulse de pulsar, de estar vivo e tudo mais, né? E mais, né? E aí a gente fez o rebrand e tá indo super bem, apesar de muita gente gosta do DPFL, do nome, da sigla, essa que foi a história. Eu fui umas que perguntei pro Edu, por que mudou? Tenho apego. Realmente é muito legal, mas a partir do momento que a gente tem que explicar muito, né? Enfim, e aí dá mais trabalho. Então a mensagem tem que ficar clara. Tem que ficar clara. Tem que ficar muito, muito clara, né? Então, assim, por uma estratégia de comunicação, a gente acabou mudando. E hoje vocês já somam lindas histórias, né? De jovens que se conectaram através da plataforma. E a gente teve, né, no evento do Google lá, já grandes testemunhos da galerinha lá que foi lá e contatou e se desenvolveu. Como é que é isso? Como que hoje você fez por essa ideia de criar esse exemplo para o Miguel, mas você acaba que hoje você e toda a turma do conselho lá que está envolvido são grandes exemplos para tantos outros jovens. Exato. Assim, ó, uma das coisas que eu posso te falar, essa geração ela tá muito mais preparada que a nossa geração. Sim. É impressionante como eles são rápidos, espertos e tudo mais. Então, realmente, alguns jovens só precisam de um empurrãozinho, outros a gente tem que trabalhar mais, convencer da importância de estudar, se preparar, talvez deixar o baile para um outro horário, entendeu? Esquece esse negócio de narguilha e aposta esportiva, que hoje é um problema das periferias. Né? A aposta esportiva não é investimento, galera, só para ficar claro, e tá tudo bem fazer aposta esportiva, não vim aqui lacrar, não é essa a ideia, mas tem um problema hoje nas periferias, que o jovem fala, vou ganhar R$2.000 no jogo do Corinthians, né? Exato. Não preciso mais estudar e trabalhar. Então isso é muito perigoso. Exato. E a Natália Cury vem falando disso, tá? Porque tem tomado uma proporção absurda, né? Enorme. Porque hoje os bets cara, cada hora surge um, né? Ah, sim. Eu não tô aqui reclamando das bets, não é isso. A gente tem Mas na não é Europa e tal. sustentável. É Não que o Brasil, sustentável, nós exato. precisamos ainda fazer um trabalho educacional muito, muito grande. Sim. Para depois, bet tem que ser um lazer, uma brincadeira. Nossa, exato. A partir do momento que as pessoas falam, não, larguei meu emprego porque eu virei jogador profissional de bet, isso... Eu falo, esse cara tem estrutura para isso e tal. E
conversando com jovens da periferia, eu já vi relatos de jovens, primeiro que ele usa o CPF da mãe, Meu Deus. né? Que é um risco. Depois ele perde e depois ele vai buscar dinheiro do agiota da comunidade. Sim. Então vocês já imaginam como é que é o Sim. final dessa história. Então por isso que eu falo, o caminho da prosperidade é estudar e trabalhar. Não tem atalho. Não tem, exato. É isso que eu falo lá no Pulse todo santo dia. Pô, mas teve tal cara... Cara, é exceção no meio de 1 bilhão de pessoas. Mas é o que você trouxe dos dados agora há pouco sobre os jogadores de futebol. A gente É vai ter o exceção. 0,1, É isso. que é a exceção. Assim como a gente tem dos É isso. youtubers, assim como a É gente isso. tem É isso. dos atores, tarará, sempre vai ter um 0 ponto qualquer coisa. Mas É o isso. resto a gente precisa trabalhar. Eu dou o e exemplo estudar. do Messi e É Zé isso. Elias. Todas as vezes que eu vou falar com o jovem, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu falei, caraca, animal. Se é o Messi, então. Acho que. Se é o Messi ou o Zé Elias, eu conto a história do Zé Elias, que era um volante duro, entendeu? Que tá no Corinthians desde os 16 anos, não fazia gol, mas estava marcando. Eu considero minha história de vida, eu sou o Zé Elias. Eu não sou talento nato, igual o Messi. Eu sou carregador de piano, sou o cara da execução. As Exato. pessoas falam, o Thiago é impressionante, se ele colocar uma ideia, ele vai lá e faz, e faço mesmo, e tal. Então, eu mostro isso pros jovens. Então, eu falo, isso daqui é exceção. Então, a exceção tá fora. Isso daqui é atalho, cara. Entendeu? Enfim. Então, essas preocupações que a gente traz. Porque na minha carreira, eu não tive essa orientação. As coisas foram acontecendo e eu fui pensando em informações e fui, putz, estudar é importante e tal. Mas ninguém sentou ali comigo e falou, Thiago, para de ir no pagode, talvez, de sexta a segunda, e vai estudar, porque isso vai... Lá na frente você vai ajudar sua mãe com um plano de saúde. Ninguém teve esse papo comigo, entendeu? Onde eu quero chegar. Por isso que hoje nós temos um projeto, pelo menos para quem quer, e tá tudo bem, a gente trocar uma ideia, né? A gente sabe dos problemas da periferia, da falta do pai e tudo mais. Essa é a realidade. Então por isso que o Pulse nasceu, para ser um caminho de exemplo para o Miguel. Tem a questão do give back, sim, né? Adoro essas histórias de pessoas que conseguem fazer essa superação, como a Tabata do Amaral, o próprio Edu Lira e tudo mais. E também tem outro lance. No meio da politização das últimas eleições, eu vi muita briga entre amigos, de um lado e do outro. E eu falo, cara, a gente vai ficar discutindo o Brasil no WhatsApp, é isso mesmo? O que você tá fazendo pra mudar, entendeu? E aí eu cheguei à conclusão. O governo ele é muito grande, o investimento é muito grande. Você acha que o governo vai conseguir ter um projeto de capacitação, de mentoria? Não vai ter. Quem vai ter que fazer é a sociedade civil. É igual a gente tava brincando aqui nos bastidores sobre o Corinthians. Quem vai mudar o Corinthians não é as pessoas que estão lá, é os torcedores. Exato. Entendeu? Então, porque a gente fica esperando o salvador da pátria aparecer e resolver todos os problemas. Não vai. Quem vai mudar é a sociedade. E o brasileiro é muito louco. Quando acontece um desastre, a gente se junta, né? Olha o Rio Grande do Sul, né? A gente precisa Mas para esperar... evitar um desastre... A gente precisa esperar o desastre para fazer alguma coisa? Na hora que a gente chegar no apagão de mão de obra, que hoje os jovens estão com muita dificuldade de escrever direito, de fazer contas e tudo mais. De A se gente- comunicar. De se comunicar. A gente vai esperar entrar um caos, né? Para tomar uma ação ou a gente vai fazer alguma coisa agora? Né? Perfeito. Então, e aí veio essa ideia. Essa é a sustentação do Pulse como um todo, né? Um pouco de história de vida, um pouco de, sai do grupo do WhatsApp aí, de ficar falando de como... Faz alguma coisa, entendeu? E é isso. E você hoje, você tem, como você falou, né? Tem os jovens que, assim como você, Tem vários lá. talvez de forma nata, né? Já vai captando e fala, cara, que puta oportunidade, que legal. E aí você também tem aquele jovem que tem que ser mais forçado e tal. E como é esse trabalho? Hoje eu sei que vocês, que a Fundação hoje conta, inclusive, com uma base de psicólogos, Sim, né? sim. Para ter essas conversas, e algumas delas conversas difíceis. Porque, infelizmente, às vezes o jovem ele não percebe da oportunidade que ele tá, Exato. né? Como é lidar com esse, Eu tava com esse jovem? conversando com a Fernanda Bravo. Eu falei, Fernanda, por que às vezes um jovem do mesmo lugar, da mesma estrutura familiar, das mesmas oportunidades, um eu vai, penso outro não vai? Exato. E ela falou, Thiago, isso é normal. Às vezes na mesma família você tem um irmão que vai e o outro que não vai. Exato. Então esse é o grande desafio da humanidade. A pergunta não é de 1 milhão, é de
bilhão essa pergunta É a pergunta da você vida. faz, porque eu olho o Matheus, eu olho a Débora, eu falo, caraca, e tem outros que realmente ainda não conseguiram enxergar a oportunidade. Então tem uma questão realmente psicológica de como cada indivíduo veio aqui nessa nave, como ele entende um pouco a vida, às vezes é diferente, cada indivíduo é único. Então a gente tenta despertar a chave, mas se ele também não quer, não tem muito que a gente fazer, sabe? Se ele acha Exato. que o caminho é ser um jogador profissional de bet, sabe? Não tem muito o que a gente fazer. Tá no DNA dele, na cultura dele, nas influências dele e tudo mais. Mas, do outro lado, dá muito prazer desses jovens que você consegue dar um empurrão, né? E quando eu vejo o Francis, por exemplo, as coisas... O Francis era entregador do iFood de bicicleta no centro de São Paulo. Hoje ele trabalha num parceiro do Google. Tá querendo dar aula de investimento para os jovens. Olha só. Passou numa Essa puta faculdade cadeia, legal. Essa cadeia Só que de ele sucesso é tinha que legal. estudar o dia inteiro, não podia trabalhar, então não deu. E aí ele vai seguir mais ou menos a mesma estratégia que eu segui. Foi para uma outra faculdade, depois vai aprimorar um MBA. Eu acredito que o Francis vai ser um dos jovens que no futuro, daqui a pouco, a gente consiga uma bolsa para ele fazer um MBA fora, porque ele é muito dedicado. Que máximo. E a gente começa a olhar, né? E ele fala, poxa, minha vida realmente mudou. Quem foi mentora dele foi a country manager do Uber Delivery, a Suzana. Então, assim, nunca ele ia ter essa oportunidade de conversar com uma pessoa desse nível, né? Sendo entregador do Uber, né? Do iFood. Então, assim, essa eu acho que é a grande essência, né? E na hora que eu vejo o Francis hoje já falando com outros jovens, eu falo, poxa, essa que é a ideia do projeto. Daqui a pouco a gente máximo, sai, né? e aí vem a turma do Francis, toma conta do projeto, daqui a pouco vem a outra turma, A turma do Miguel. a turma do Miguel, porque isso aqui tem que ser um projeto de sociedade. E Tem eu que ser. acredito que para o Brasil evoluir, em termos culturais, financeiros, é a educação. Então, não tem que ter um pulse, deveria ter 7.890 bilhões de pulse. Porque você imagina no Pará, no fundão da Amazônia, é outros problemas. Sim, sim. O menino do outras pulse, ele é realidades. privilegiado, ele tem internet. Exato. Entendeu? Exato. Então, assim, precisa de muitos projetos para as coisas acontecerem, né? Mas, assim, já tem vários casos muito legais. A gente tem bolsa de universidade, curso de inglês. E eu falei que ia comentar a questão da universidade. Eu sei que existe hoje no mercado alguns influenciadores. Ah, a faculdade mudou, hoje para eu aprender a codar não preciso de universidade. Tá tudo bem. Só que, assim, um jovem de periferia, vulnerável, eu prefiro que ele fique 4, 5 horas por dia numa sala da certeza. universidade do que na rua que ele mora, vendo o vizinho batendo na esposa, Sim. do cara fazendo um Exatamente. assalto, das brigas e tal, blá blá blá, do som alto, do funk até as 5. Eu prefiro que ele passe 4, 5 horas na universidade. Na universidade ele pode conhecer o homem ou a mulher da vida dele, vai ter seus primeiros mentores, que é o professor. Vai ter também Todo- fonte de Vai inspiração. entender a né? hierarquia de um Todo professor. conhecimento é válido. Eu acredito muito nisso. Nada é Verdade. desperdiçado. Então, assim, por isso que eu apoio a universidade. E, diferente das pessoas que falam, não, a universidade não é legal. Talvez para você, que tem um Exato, pra porta-aviões realidade daquela. Exato. para aquela pessoa. Mas para um jovem de periferia, ter uma biblioteca à disposição dele já é um negócio gigantesco. Né? Porque é isso, a gente fica medindo as pessoas baseado na nossa régua. É. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes você tem que pegar o carro, ir no fundão, entender, você fala, putz, é outra realidade, não tem biblioteca. A gente não tem nem livraria direito em São Paulo, Exatamente, fecharam várias, Exato. né, nos bairros nobres, imagina na periferia. Então é muito fácil eu falar que, não precisa fazer faculdade, vou fazer um curso de computação e vou virar desenvolvedor. Eu falo, cara, depende, entendeu? E no mínimo, um cara que faz faculdade, você sabe que ele é um cara de início, meio e fim. Ele é um cara de médio e longo prazo. Uhum. Até numa entrevista de emprego, falou, pô, fiz faculdade, não fiz, eu fiz 2 anos e tal. Falei, caramba, o cara ficou 4 anos. Esse cara é um cara de longo prazo. Até essa Perfeito. mensagem ele deixa, né? Então é uma das coisas que lá no Pulse a gente fala bastante. Tem oportunidade? Faça. Tem oportunidade. Pô, tem a bolsa? Faz. Pô, quisera eu ter bolsa. Se eu tivesse tido bolsa de faculdade, o oficial de justiça não tinha batido na minha porta, né? Sua porta. Entendeu? Então eu falo, Exato. aproveitem a oportunidade. É, e uma coisa que você trouxe muito, muito real, né? É onde a gente tá na bolha, né? É boa, A gente se pauta muito no que a gente tem de bolha, né? Pegar o carro e ter essa experiência e conviver, né? Porque isso é a diversidade, né? Você conviver com essas histórias, é você viver junto com essas histórias.
E a Porque gente hoje não ter uma biblioteca, porque a gente ouve muito, né? Ah, você hoje consegue Na internet. na internet. Não é tão simples assim. Você falou, lá em Manaus, né? Eu trabalhei numa organização que uma das maiores operações fica no Pará. Quando você desce na operação no Pará, tem um tiozinho com o seu nome, porque não tem internet. Então, assim, quando você sai desse eixo, São Paulo, Rio, aqui, Uhum. É outro mundo. É outro outra mundo. realidade. então como é que você sustenta isso fora daqui? Exatamente. Né? Como é que você cria uma cultura de não faça faculdade? Quando eu tive a ideia do DPFL, eu visitei os 2 maiores projetos do Brasil. O AfroReg e o Gerando Falcões. Fui entender o que deu certo, o que deu errado. Eu fui no AfroReg. Cheguei lá, tinha o cara lá mesmo, de fuzil na porta Sim. e tal. Uau. Entendeu? Pra você entender ali a realidade e tal, enfim. Aí depois a gente foi almoçar na comunidade, Sim. veio um cara de moto, sem capacete. Ele falou, tá liberado, o pessoal tá comigo, sim, veio almoçar. Eu nasci em periferia, mas eu não vivi o Mas que, não que é era uma assim. comunidade Já era diferente no Rio de pra você. Janeiro, entendeu? Exato. Eu falei, caraca, aqui é outro problema. Então, conversando com o Chantilly na época que ele tocava o Afro Games, ele falou, Thiago, ó, o seu jovem já é um privilegiado, ele sobreviveu. O meu aqui a gente tá vendo se ele vai sobreviver ou não. Cara, isso daí me pegou muito. Caraca. Porque ou ele vai pra um projeto de games, ou ele vai pro tráfego. Né? Eu falei, caraca, né? Realmente, na hora que a gente vai se aprofundar dos problemas do Brasil, eu falo, nosso projeto não é um projeto elitista, mas é um projeto Uhum. que eu posso te falar assim com privilégio, Sim. com bolsa. Tem projetos por aí que tá tentando ajudar o jovem a não morrer. Né? Então, Exato. é muito louco, né? E Ô, até Ti, como e você busca parcerias, né? Desculpa, Tati, até como você busca parceria. Quando você gravou com o Edu Lira, ele falou uma coisa que ficou muito marcada. Ele falou, cara, eu não quero brigar com o governo, eu preciso entender aonde é que ele isso. tem capacidade de chegar, que eu ainda não cheguei. Sem dúvida. Uhum. E ele trouxe um exemplo do Senai, né? Ele falou assim, cara, se tem uma coisa que eles têm grande, é o Senai. Eu vou aprender como é que ele fez. Deixa eu parar de brigar, né? E normalmente a gente quer começar do zero, né? Não, cara, tem gente que sabe fazer. Deixa eu entender como é que você faz. Né? E o Edu Lira trouxe isso com muita verdade. Eu falei, nossa, ele foi em algum lugar que eu acho que nenhum terceiro setor tinha ido. Exato. Né? Eu vou dar mão pro governo, porque eles sabem fazer coisas que eu ainda não sei. Né? Eu achei isso fantástico, assim. O que eu fui achei fazer lá? Fui muito fazer uma legal. mentoria. Exato, Uhum, exato, exatamente. exato. Eu não fui atrás de exatamente. atalho. Como é que funciona? O que deu certo? O Onde que não você já deu? escorregou, Onde né? é que deu errado e tudo mais. É muito importante. Então, assim, por isso que eu falo, poxa, conversar com um profissional do Google, da Microsoft, da Dell. Cara, é uma oportunidade tão grande. Você fala, poxa, eu tava discutindo com um menino que é super destaque aí nessa turma que a gente tá fazendo. Ele, poxa, Thiago, fui na entrevista, a entrevista foi ruim pra caramba, tô me sentindo péssimo. Eu falei, cara, que eu tomo de no-go diariamente, você não tem ideia de negativas. Você vai ter que aprender a trabalhar com a frustração Uhum. e tudo mais. E aí eu pedi pra ele me contar o que rolou. No final, não tinha nada a ver. Tanto a empresa, a oportunidade e ele. As coisas estavam desconectadas, por isso que não deu no-go. Mas ele Era o já fit. pegou aquilo e ficou mal pra caramba. É. Né? E aí eu mostrei pra ele um capítulo lá daquele livro Super Comunicador, muito legal, que muitas das vezes a falha é na comunicação. Exato. E aí nesse livro eu tenho uma passagem lá muito legal. Tem uma pessoa que ele queria trabalhar na CIA. E ele ficava contando, por que você quer trabalhar aqui? Aí ele ficava lá, com as teorias e não chamava atenção. Mas aí numa segunda entrevista ele falou, eu quero trabalhar aqui porque eu quero fazer coisas grandes, porque minha vida parece que é uma bosta, não tenho nada. Aí ele fala que a partir desse momento que ele foi tão transparente, tão real, o telefone tocou novamente e ele entrou na CIA. Uau. Mas é o jeito que você Entendeu? olha as coisas, né? E a forma que você se põe para olhar o outro lado. Eu trabalhei como voluntária no Paraisópolis por algum tempo. E uma das coisas que a gente fazia como projeto era levar as crianças para olhar outras coisas além do Paraisópolis. Uma das coisas que eu achava mais fantástico nessas saídas com eles era tirar eles um pouco e olhar o que era possível. Então a gente levou eles para cinema, teatro, para Taubaté. A gente tirou 3 ônibus com crianças de 7, 8, 9 anos e pegamos estradas com eles, a gente morrendo de medo. Imagina. Se acontece alguma coisa que a gente faz no meio da estrada.
Mas era incrível poder falar pra eles assim, olha, é possível, olha só, você pode vir pra cá. E tem crianças que desenvolveram projetos sociais lá dentro. Criaram bibliotecas, escolas, né, comunitárias. E isso é muito legal de você ver. Ou como você plantou e como cresce, Sim. né? E, meu, cara, as histórias que tem lá hoje são fantásticas. E São demais. uma dessas partes, Ti, que aí eu quero até saber o teu ponto de vista, a gente falou agora há pouco do respaldo psicológico que hoje a organização tem com as crianças, né? Mas toda essa parte do conselho, e até nós, mentores, a gente tem acesso a isso, o respaldo psicológico com a gente, né? Porque um desses pontos e algumas coisas que eu super me emociono, e desse exemplo que a Dai trouxe, eu participei, fui à frente de uma das organizações lá de Taubaté, pra gente ter acesso nas comunidades e tal, e numa dessas, num período de Natal, escreve cartinha pro Papai Noel e tal, e eu já vim de uma família muito humilde, mãe costureira, pai funcionário público, mas nunca faltou o pão na minha mesa. A gente sempre teve... Carne era controlado, né? Final do mês ali... Refri só no final de semana? Imagina, nem... Refri era luxo, mas carne Luxo, era né? só nos 10, 15 primeiros dias do mês. Muito também. regrada. Minha mãe contabilizava. Não, se comer a mais, vai faltar. Sim, sim. E, enfim, mas graças a Deus a gente nunca passou fome, né? Passamos vontade. Era Igual, diferente. igual. E aí, quando a gente tava com essa comunidade que a gente ajudava, numa das cartinhas de Papai Noel, o pedido era tomar Coca-Cola. E eu lembro que eu chorei, até me arrepio, eu lembro que eu chorei, que eu falei, caraca, toma Coca-Cola eu ainda tomo. Sim. Coca-Cola eu ainda tomo. Sim, Era difícil, era um luxo, mas eu ainda tomava. E aí não tem como a gente não se envolver, né? Eu lembro que teve situações que a gente fazia trabalho em orfanato, e aí eu já tinha 20 e poucos anos, e eu ainda ainda morando com os meus pais, naquela situação humilde, mas pra eles, eu era muito. Pra eles, né? E aí umas crianças lá me pediu, você não pode me adotar? Cara, você ter a inteligência, né? Na época eu nem tinha, porque eu chorei horrores. Mas você ter esse respaldo emocional, né? E hoje, você estando à frente de uma organização tão importante, é necessário, né? Fazer essas... Não se apegar, por assim dizer, né? Você não querer pegar todos esses jovens e falar, eu vou dar emprego pra todo mundo, eu vou criar uma empresa e vou dar empresa pra todo mundo. Eu acabo sofrendo, né? Assim, no final do dia, porque eu tenho um pouco desse espírito da Maria, de querer arrumar emprego pra todo mundo. O Moraes, tem um churrasco com ele daqui a pouco, a gente tem uma frase, né? Que eu falo, todo mundo precisa trabalhar, e tudo mais, né? E dá um prazer muito grande quando eu consigo Um emprego pra alguém. indicar alguém, um emprego pra alguém, sabe? Eu acho muito legal. Voltando num ponto que eu acho que é importante, que o Edu Lira falou, ele falou assim, Thiago, esse jovem parece que ele já veio com um chip que vai dar certo. Você precisa dar uma empurrada. Mas o desafio é esse jovem que não quer ir. É esse que a gente tem que gastar mais energia, mais tempo, mais recurso, mais dinheiro, de tentar, ele fala de reprogramar o software na cabeça dele. Porque fala, todo mundo tem. Às vezes só precisa ativar lá os recursos daquele software para poder fazer. Então, assim, Exato. É um desafio muito, muito grande, né? E agora, falando de carreira, os jovens, todo santo dia me perguntam de carreira. Como eu falei, eu não tive nada planejado, as coisas foram acontecendo. Mas sabe que uma das coisas mais legais que acontece, assim, no Pulse? Quando chega um executivo de uma grande empresa e fala, você não quer trocar uma ideia com meu filho de 23 anos? Que tá no auge do privilégio, que não quer ir embora de casa, porque tem 2 empregadas e tal. Porque é isso, as pessoas ficam sempre muito procurando. E eu falo, se joga. Eu peguei lá 2 passos, fui pro centro de São Paulo. Office boy. Então, assim, poxa, terminei a faculdade. É logística, cara. Você tem tempo pra errar. Eu falei pra esse jovem, você tem um porta-aviões em casa. Qualquer coisa que der errado, esse porta-aviões vai navegando pelo mar e vai te resgatar. Entendeu? Pelo menos se der errado, você tem comida em casa. Exatamente, Você tem assim, a sua cama aproveita a quentinha. oportunidade, sabe, assim, e uma das coisas mais legais, assim, que eu vejo que eu aprendi nesses anos todos, foi a questão do relacionamento, né, e aí como é que foi criando? Foi isso, foi estando na rua, falando com cliente, conversando com pessoas, tendo rede de amigos e tal, por isso que eu sou vendedor até hoje, né, foi por causa disso, foi algo programado, eu quero ser vendedor, não, eu queria ser lateral direito do Corinthians, sabe? Eu queria ser o Zé Elias,
Primeiro que antigamente falava vendedor, as pessoas olhavam, ai, vendedor, né? Ai, vendedor e tal. Era discriminado, né? E eu falo para todo mundo precisa saber vender um pouquinho. E eu falo que no final do dia, vendas é saber contar uma história. Exato. O Steve Jobs fazia isso muito bem, né? Quando ele pegava o iPod, ele falava 1000 músicas no meu bolso. Ele tava contando uma história. Ele tava falando, eu tenho um iPod aqui, né? Eu tenho 1000 músicas no meu bolso e tal. Então, assim, contar essas histórias, saber vender é importante para o médico, para o advogado, consultor, para todo mundo tem que saber um pouquinho de vendas. Então, uma das coisas que eu falo para os jovens lá, eu falo assim, a entrevista, você está vendendo seu serviço para a empresa. Então, se você não saber contar essa história, o que você faz, como faz... e aí a Débora foi muito sagaz num processo seletivo dela. Ah, você tem experiência? Ela falou assim, olha, na empresa não, mas posso te mostrar um projeto que eu fiz na ONG que eu faço parte? Ela, pode, pegou. Eu que fiz esse material aqui para a ONG que eu faço parte. A pessoa olhou. Você que fez? Porque você tá vendendo fiz. as suas habilidades, né? E ela não hoje tinha é o 12 anos máximo. de experiência em design gráfico e tal, mas ela fez uns freelance projeto que virou um currículo para ela. Aí a pessoa me ligou. Tudo bem, Thiago, aqui é fulana, eu queria te dar parabéns. Entrevistei aqui a Débora. Máximo. E eu vi que ela era diferente. Ela chegou na entrevista super preparada, fazendo as perguntas e tal. E realmente ela estava ali vendendo o serviço dela. Enfim, foi muito, muito legal. Aí você vê o resultado, né? Então, assim, é uma técnica de atalho? Não. É uma técnica de preparação. Você tem experiência? Na empresa, não. Mas posso te mostrar os projetos que eu fiz na faculdade? Não tem nada de errado nisso. Então, assim, todo mundo tem Porque suas são experiências. habilidades, Eu lembro, né? eu lembro que na Amazon eu estava entrevistando um estagiário e eu sabia que ele não tinha experiência. O que eu ia fazer? Quais foram as perguntas? Me conta de um projeto na faculdade que você estava com o tempo limitado. O que você fez para poder entregar no prazo? Ele, pô, verdade. Eu tenho aqui, teve um caso que tive que virar à noite, tive que negociar com o professor e tal. Porque a gente quer saber as habilidades, o que você faz naquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho isso muito, muito legal. As pessoas ficam muito preocupadas em não ter experiência na área, mas você pode pegar suas habilidades pessoais e mostrar que você tem capacidade para as habilidades técnicas. Às vezes você só precisa de uma oportunidade num curso. Então, uma das coisas que eu falo, caráter, ou você tem ou não tem. Exato. Inglês você aprende. Entendeu? Que adianta eu contratar um cara que fala fluente e mau caráter. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta. Então, eu prefiro contratar um cara que não tem um inglês fluente, mas eu sei que tem caráter, é uma pessoa séria e tudo mais, do que investir numa pessoa que vai contaminar a cultura da empresa, né? Então é isso que todo santo dia a gente fala para os jovens. Pô, o inglês demora. Mas anos é um para hard aprender. skill, né? Sim, mas você consegue. Enfim, vai falar igual americano? Não vai. Mas você vai conseguir se comunicar. Né? Enfim, tudo mais. Esse é o grande lance de carreira, né? Que eu vejo que hoje é um tópico que mexe muito com as pessoas. E tem uma pessoa que vocês precisam trazer aqui, que é o Luciano Santos, trabalhou no Facebook. Hoje ele só fala de carreira e ele tem um livro e ele fala, seja egoísta com a sua carreira. Sim. Né? Sim. É aquilo, se você não cuidar da sua carreira, se esperar que a empresa cuide da sua carreira, cara... Exato, porque hoje a gente ainda escuta muito, né? gente. A empresa não tem plano de carreira. O plano de carreira é seu. A empresa não sei o quê. Plano de carreira é seu. O plano de carreira é seu. Exatamente. E foca, a gente fala muito sobre isso aqui, Thiago. Foca muito nas suas soft skills. Porque o hard skill, cara, se você se dedicar, você vai aprender. Mas os soft skills, você precisa treinar muito mais. Né? Que é, cara, olha bem pra você, cuida de você, olha o seu caráter, presta atenção como é que você executa as coisas, presta atenção como é que você cuida do outro, né? E o hard skill, rala ali, ó, né? É uma habilidade que você rala. É o inglês, você precisa do inglês? Rala ali que Sabe você o vai que o Luciano aprender. fala? É muito engraçado. Ele fala, o homem, chega lá, a oportunidade. Se ele tiver 30% daquilo que ele tá pedindo, ele se aplica. Sim. A mulher não se aplica. Ela precisa ter 70%, 80% Mas pra ela estamos encorajar. aprendendo, mas nós estamos aprendendo. E ele Nossa, fala, aprendendo. se encoraje a fazer as coisas. Entendeu? Cara, acho que eu dou conta aqui dessa oportunidade. Pô, mas você foi líder na sua empresa? Não, mas eu sou líder, sei lá, num projeto social. Exatamente. Sou líder do time de futebol. E tal. Eu que cuido desde a compra do uniforme, do Exatamente. lanche e tal,
É liderança, entendeu? Então, às vezes, as pessoas se retraem muito. Falam, putz, não é Mulher, pra mim. principalmente. Né? Eu sempre tive vontade de vir para vendas. Hoje eu sou executiva de vendas. Mas eu nasci, né, minha carreira nasceu numa empresa 100%, não é nem majoritariamente, 100% masculina. Né? Eu e a Dai, nós servíamos, graças a Deus, somos muito grata, né? Sempre serei muito grata pela área de operações, que me desenvolveu também a Dai. Mas nós éramos duas mulheres empoderadas, porque a gente fazia acontecer aquilo que toda aquela massa 100% masculina vendia. E eu tinha muito, né? As nossas conversas era tudo, quero ir pra vendas. Mano, mas como é que eu vou entrar em vendas? Eu sou mulher. Na minha cabeça, eu tinha que nascer homem. Né? Eu já vim de uma cultura, né? Eu sou de 85, né? Então eu já vim, meu pai era vendedor, minha mãe, costureira, né? Meus tios, enfim. A área de vendas, ela sempre foi majoritariamente masculina e na empresa era. E aí, quando eu consegui furar a bolha, que eu comecei a conversar e brigar, em aspas, né, de igual para igual com os homens, eu falei, gente, é possível. É possível, mas ainda é uma área majoritariamente. Por isso que você fala, eu sempre fui muito nessa linha do perfeccionismo, tipo, eu não posso concorrer. Eu vi as vagas, será? Não, mas é pra homem. E uma das coisas que eu falo assim, parece meio balela, mas é verdade. Às vezes você tomar um não numa entrevista é um aprendizado. Pra você se preparar melhor pra próxima. Exatamente. E te provoca Machuca, aí. claro que machuca. A gente é Exatamente. ser humano e tal, mas você fala, putz. Então assim, eu conheci muita gente que era rato de entrevista. E na execução do trabalho deixava a desejar. Eu falo, caramba, meu, como é que pode, né? Porque o cara entendeu como é que funciona aquele processo, né? Enfim, ele tinha essa habilidade, né? Mas assim, eu vejo muita gente boa, com muitos skills e às vezes não consegue vender. Vender. Exatamente. Exatamente. E quando eu decidi sair da LG, não sei se a Dai deve lembrar, eu fiquei 9 anos na LG e eu entrei como auxiliar de produção lá em Taubaté e saí como analista sênior para ser coordenadora de operações na Samsung. Só que quando eu estava no MBA, fiz uma faculdade popular e a ideia era essa, fazer faculdade popular. Aí no meio do caminho eu recebi a promoção para vir para São Paulo, essa aqui me tirou da minha cidade. Aí eu vim para São Paulo, aí eu falei, vou arrebentar na pós-graduação, fiz FIA também. E aí, uma das primeiras professoras que eu tive contato, 9 anos na LG, nossa, que legal. Você tem feito entrevista? Não. Você pensa em sair da LG? Não. Quanto tempo você não faz um currículo? Em Taubaté não precisava fazer currículo. Em Taubaté você batia na porta das empresas, na porta das fábricas, né? E foi isso que eu fiz na LG. Quando a LG chegou, eu fui bater na porta e era aquelas cartas de apresentação e tal. Era nome, escola e tal. Era formulário, fala a verdade. Exato. Você quer trabalhar aqui? Preenche isso daqui e tal, deixa o seu contato, qualquer coisa eu te ligo. Exato, foi uma das primeiras contratações quando a LG de celulares fundou em Taubaté. E aí eu falei, então, eu fiz um currículo quando eu entrei lá em Taubaté. Quanto tempo você não faz um currículo? Nunca fiz, há anos. Aí foi aquele desafio, eu falei, caraca. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a Alessandra, ela desafiava. Fazer entrevista não significa que você quer sair da empresa. Você precisa sempre se atualizar e testar a sua empregabilidade. Porque é exatamente isso. Você saber quando você tá valendo no mercado, você continuar a interação, você sabe não perder a oportunidade de fazer currículos, né? Isso é muito importante e vai fazendo com que você enxergue o seu valor, né? Porque às vezes você mesmo se esquece dentro da empresa e fala, eu vou ficar aqui por ano, por 10, 15 anos, porque eu tô tranquilo. E aí nunca você se arrisca a sair da zona de conforto. O Kepler foi lá no nosso podcast e ele falou um negócio que assim me marcou muito. Ele falou que numa reunião de AA, de Alcoólicos Anônimos, uma das coisas é... As pessoas falam assim, fica de pé. Agora olha 360 graus. Porque às vezes você fica num mundo tão fechado, mas tão fechado que você fala, putz, aqui só tem trevas, né? Então, às vezes só de você pegar um ônibus e dar um rolê, ir numa biblioteca, ir num evento... Exato. As pessoas falam, poxa, eu não tenho paciência e tal. Cara, é super importante. Vou na academia. Cara, quem se expõe
em algum momento as coisas acontecem. É verdade. É que todo mundo quer o resultado ali de imediato. Então, assim, o Pulse até ter a primeira empresa parceira demorou 1 ano. Entendeu? A gente não começou com dinheiro no caixa. Só que você tem que ir lá e fazer. Entendeu? Você vai lá e faz. E vai testando. É 20 propostas para vir uma com resposta. E na minha vida no Google, você acha que não é igual? Exato. É 20 ligações para ter uma. É igual. É igual. E por aí vai. E por aí vai. Só que muitas vezes a gente vê que as pessoas não querem pagar esse preço. Pagar o preço, entendeu? exato. E assim, é complexo, é complexo. É complexo. Mas dentro da complexidade você pode se preparar para ter uma estratégia mais assertiva. Não tem milagre, assim, é o que eu vejo, assim, se eu posso deixar a dica aqui pra galera que tá assistindo, não tem milagre, não acredito no curto prazo, acredito em sorte. Realmente, às vezes você tá na hora certa, no lugar certo, as coisas acontecem, mas você precisa até estar preparado para aproveitar aquela sorte, mas é insistência. E, Exatamente. e você não fica de bad? Lógico. Você não fica mal? Claro que fico. Sou ser humano, cara, mas eu tenho uma regra, é 48 horas. Perdi um negócio. Eu tenho 48 horas pra ficar chateado. Porque se eu ficar com isso 5 meses remoendo, Exato. né? Você não sai do enfim, lugar. Você não sai do lugar. então isso é super importante. Às vezes fala, putz, deixa eu ir no parque, vou dar uma volta e tal. E aí teve outro, a gente levou o Marabá lá, ele foi um negócio, foi muito legal. Teve uma menina do projeto que foi presa aos 17 para os 18. E ele falou um lance assim tão... Pode falar palavrão? Pode. Tão foda, que ele falou assim, enquanto ela não perdoar os policiais, ela não vai conseguir viver. É a mesma coisa que você, sei lá, terminou um relacionamento, separou por N motivos. Se você não perdoar aquela pessoa, você vai dormir com ela o resto da sua vida. Exato. Tem um poder absoluto do perdão. Entendeu? Então, assim, a gente fica triste com algumas situações. Pô, o cara não foi legal comigo no trabalho, tal. Cara, minha regra, agora aos 42, é 48 horas que eu tenho pra ficar chateado. Porque senão aquilo só vai fazer mal pra mim. Exato. Porque a outra pessoa não vai mudar nada na vida dela, entendeu? Então, assim, tenha frustração, aprenda a lidar com a frustração. Eu acho que esse é o principal skill. O principal skill é aprender a lidar com a frustração e ser muito curioso, né? Se jogar, ver as oportunidades, ir nos eventos e tal. O Matheus, que hoje tá lá no projeto, ele trabalha no Itaú e ele é voluntário no projeto. O Matheus era o cara que mais fazia pergunta numa palestra que eu fui dar. Eu falei, esse menino é diferente. Aí a gente acabou trazendo ele pra perto. Os mentores dele, todos os caras da Amazon, ele ama programação com a Amazon. Até brinco com ele, fala, pô, eu trabalho no Google, você quer programar em Amazon? Né, Matheus? Enfim. Mas ele, de tanto se expor, de conhecer tantas pessoas, tá trabalhando como arquiteto de soluções Amazon no Itaú. Que incrível. Entendeu? Ser curioso faz sentido. E quem quer se conectar, Thiago? A gente já estamos encerrando, nosso diretor nos sinaliza aqui, estão vendo mãos, estão vendo a galera andando. Mas eu quero finalizar com essa última pergunta. Quem quer se voluntariar, como é que faz para conectar? Como é que faz para ajudar, né? Ser uma mão de ajuda dentro da Pulse Mais. Em todas as mídias sociais, tem o site www.pulsemais.org.br e também quem quiser, manda e-mail edu@pulsemais.org.br. Beijo para você, Edu! Grande Edu. E também tem lá meu e-mail também do projeto, thiago@pulsemais.org.br. E lá no LinkedIn, se colocar Thiago Lima lá, Google, você acha lá fácil. Legal. Lá no buscador. Ti, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado por você ter doado pra gente o bem mais precioso, que é seu tempo. Que isso. O seu segundo dom mais precioso, que é a tua história. Muitíssimo obrigado por compartilhar, assim como você inspira muitas pessoas dentro da Pulse Mais, que tenho certeza que aonde o nosso podcast alcançar, mais pessoas serão inspiradas pela sua história. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Valeu, Dai. Pelo Foi tempo. demais. Isso aí, galera. Passamos Bora no pra teste, cima. Ti? A gente passou? Pô, foi ótimo, maravilhoso. E você, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua audiência, obrigado por mais uma vez estar aqui conectado com a gente. Foi legal, não foi? Quero muito saber do teu feedback, comenta aqui
O que você achou da história do Thiago, o que mais te inspirou. Espero realmente que você se conecte com o Thiago. Eu tenho certeza que ele vai conectar com você e vai poder compartilhar mais e mais histórias, porque aqui, infelizmente, o tempo é curto, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui. O Thiago tem histórias e mais histórias para contar. Mas quer se conectar com o Thiago? Se inscreva lá. Aproveita que você tá aqui no YouTube, corre lá no Instagram, segue a gente no Instagram, Experiências Contam _podcast, tá assistindo pelo Instagram, a gente compartilha os shorts lá, corre para assistir a matéria completa que fica no YouTube, tá no trânsito, se agrega com essa história, acesse a gente também pelo Spotify, no LinkedIn também estamos lá, Experiências Contam _podcast, tem sido demais interagir com vocês em todos os comentários, em todos os feedbacks que a gente tem recebido. A gente espera o feedback desse episódio também. Beijo grande para você. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.